Paz do Senhor a quem estiver vendo esse vídeo, ouvindo, vendo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a origem da batalha espiritual. Tá? Eu creio que tem pessoas que têm chamado para batalhar espiritualmente, né? A nossa guerra é espiritual, como a Bíblia diz, né? Há uma passagem na palavra de Deus que nos diz que a nossa batalha aqui, a nossa luta, não é contra carne nem sangue, né? Diz assim, Efésios 6,12. Todo guerreiro deve ter a palavra de Efésios 6,12 revelada em seu coração. Amém, glória a Deus. Que diz assim, ó, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Bem? Então, vou estar passando algumas passagens bíblicas, né? Sobre a origem da batalha espiritual, onde ela teve origem, onde ela começou. Amém? Por onde ela começou, a batalha espiritual. E aqui nós temos uma informação muito valiosa, que diz assim, a Bíblia está repleta de alusões a batalhas, guerras, confrontos e conflitos entre indivíduos, grupos, nações, entre Deus e o homem. Tá? O cristão e a sua natureza carnal, a igreja, o mundo, a igreja e o diabo. Mas qual a causa desses conflitos internos e externos? Qual é a causa? Vamos ver lá. De acordo com as Sagradas Escrituras, a primeira batalha que ocorreu foi quando Lúcifer, um querubim ungido, encheu-se de orgulho, né, e presumindo que poderia ocupar o trono de Deus, promoveu um levante entre os anjos, mas foi expulso do céu com um terço de rebeldes pelo arcanjo Miguel, amém? Líder do exército de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 20. Também lá em Ezequiel capítulo 28, do 12 ao 19. E também no livro de Lucas capítulo 10, versículo 18. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Tá? Então assim, desde então, o adversário de Deus passou a atacar tudo que o Eterno criou, levando o ser humano à coroa da criação, né? Levando o ser humano, que é a coroa da criação, à queda, numa alternativa de subtrair a adoração e a obediência que é devida apenas ao Criador, né? Atingir o coração dele. O alvo dele é querer entristecer a Deus. Aqui fala em adversário, mas eu vejo assim que Deus, Satanás, ele não tem altura para ser adversário de Deus. Ele não chega nem perto. Eu vejo que ele não é adversário de Deus, ele pode ser nosso adversário. Com nós ele até consegue tirar, né, farinha, mas com Deus ele não tira farinha. Então eu não considero o Lúcifer adversário de Deus. Tá? Eu creio, como o Lutero falou, né, que ele é um cachorrinho na coleira de Deus, tá bom? Deus, quando quer, se utiliza deles para tratar conosco, tá? Deus se utiliza dos demônios, de Satanás, né, da obra dele maligna, para tratar com os seus filhos, né? Amém, glória a Deus. Então, então aqui, ó. Então o alvo dele é atingir o coração de Deus, né? Ele
atingir o coração de Deus e cumprir os propósitos devastadores. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 ao 45, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 43, livro de 2 João, capítulo 1, versículo 7, tá? E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 41. Aí você vai encontrar, né, as informações das batalhas, tá bom? A despeito do homem ter cedido à tentação da serpente no Éden, pecando e distanciando-se do seu Criador, este providenciou a expiação e a salvação do ser humano, por intermédio de Jesus, o segundo Adão, prometendo que todo aquele que crer nele, que venceu a carne, o diabo e a morte, será gerado pelo Espírito Santo e pela palavra para uma nova vida em amor, santidade, alegria. Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás e pode guardar o seu povo de todo o mal. Como eu disse, né? Satanás não tem nível, Satanás não tem altura para ser adversário de Deus. Tá? Ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, glória a Deus. Então, o diabo, né, o Espírito Santo pela palavra Espírito Santo e pela palavra para uma nova vida em amor, santidade e alegria. Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás e pode guardar seu povo de todo o mal, mas requer que este guarde a salvação e a vida eterna que lhe assegurou graciosamente por intermédio de Cristo, pela obediência a Ele e pela resistência ao inimigo. Aqui você nos guarda, né? Mas nós temos que oferecer resistência ao inimigo, né? No livro de Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Mas primeiro tem que haver uma sujeição da nossa parte. Amém? Glória a Deus. Vamos ver lá. Deus assegura a vitória da igreja de Cristo nesta batalha, na qual não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. O Senhor disponibiliza uma poderosa e eficaz armadura para proteger os soldados, né? Tudo entre aspas, né? Que combate o bom combate de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. 1 Timóteo capítulo 6 ao 12, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 3 e 5. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então aqui está, né, as informações a respeito do início da batalha, aonde, né, a origem da batalha espiritual. Então todo cristão, irmão, todo cristão que entrega a sua vida para Jesus, no momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ele cria, há uma guerra espiritual, amém? O diabo, quando a pessoa está caminhando do lado dele, está tudo tranquilo. Por que tem pessoas que dizem, o diabo não existe? Eu não tenho medo do diabo, o diabo não existe. Porque muitas vezes ela está fazendo a vontade do diabo. Muitas vezes ela está de mãos dadas com Satanás ali, aí para ela está tudo certo. Não, o diabo não existe, isso é bobeira. Muitos dizem que o inferno não existe, que o diabo não existe, não tem inferno. Não existe inferno, não existe demônio. Só quem nunca teve encontro com eles, quem nunca serviu eles, eu servi. Eu sei o que é. Eu não fui lá um grande pai de santo, não fui. Mas eu era escravo. E o sofrimento que eles me causaram foi terrível. Eu sei do sofrimento que eles causavam, desde menino, desde pequeno.
a entidade que eu sonhava, às vezes corria e ia lá para a cama da minha mãe. A mesma entidade que eu sonhava, aquele homem com o rosto cheio de tumores, né? Aquele rosto horrível, era muito horrível, aquele homem de chapéu. Eu sonhava quando eu era criança, menino, né? Depois, quando eu conheci a macumba, eu vim para o lado da macumba, eu fui, né, fui preparado por uma mãe de santo, né? E fiquei mais ou menos uns 5 anos envolvido com isso, fora os tempos que meus pais meus pais eles eram benzedores, a mãe era benzedor, católico, né, apostólico romano e espírita. Então eles benziam muita gente, eles faziam curas assim, milagres, né? Mas era o inimigo que estava usando eles. E a gente foi criado nesse meio, entendeu? Então, muitas vezes os abençoados no domingo estavam na igreja confessando os pecados, tomando a Santa Hóstia, mas chegava na segunda, na quarta-feira, na sexta-feira estavam na macumba, na ignorância deles. Então, e levavam a gente, a gente se criou vendo essas coisas, envolvido com isso aí, entendeu? Desde que eu me conheci por gente, já, né, nosso pai nos levava para dentro de uma terreira, tomar passe, tomar refrigerante, comer todas aquelas porcarias consagradas do diabo. Mas a gente não tinha noção. E o meu pai também era sem noção, minha mãe também era sem noção. Então eles eram envolvidos com o ocultismo. Eram benzedores, né? Aparentemente faziam o bem nas pessoas, né? Eu quero dizer para você que de antemão que o benzedor precisa aceitar Jesus, ele tem que se converter, senão ele perde a salvação, ele pode até usar a Bíblia. Meu pai usava uma Bíblia, ele usava a Bíblia, mas só como simpatia. Nunca vi ele abrir aquela Bíblia e falar uma palavra de Jesus para nós. Nós éramos os 5 irmãos. Nunca vi. A minha mãe ainda pegava aquelas historinhas, né? Parava para ler aquelas historinhas de Jesus e muitas histórias, muita coisa assim, né? Mas nenhum deles tinha conhecimento da salvação. Nunca nos falaram de salvação. Então a gente foi criado naquele meio. Quando eu falo a gente, nós éramos 5 irmãos. E todos passaram pelo mesmo processo. Era uma tribulação terrível. O diabo tinha acesso na família. Tá? Então, ali havia muitos problemas no nosso meio. Né? A gente vivia doente, vivia sofrendo nos ataques dos espíritos. Era terrível a vida. Foi muito terrível. Eles eram pessoas boas, só que eles foram enganados pelo diabo, né? Então, eles queriam combater com as mesmas ferramentas do diabo. E não tem como combater o diabo com as mesmas ferramentas dele. O que o diabo faz? O cara te faz uma macumba, aí tu vai lá procura uma cartomante, um pai de santo, o pai diz, tem que mandar de volta, não tem jeito. Porque ali é assim, né? E para fazer a tua cura, eles têm que mandar de volta pro outro lá. E daí começa aquela guerra, entendeu? Mas a gente acha que os demônios estão brigando entre eles, mas na verdade eles estão negociando. Eles estão comendo, eles estão bebendo, eles estão se divertindo com aquilo ali. Eles mesmos criam o conflito. Eles mesmos criam o problema e deixam as pessoas achando que eles estão brigando entre eles, mas não é. Eles negociam, é que nem político. É que nem político. O político começa a brigar ali, né? Quando vem, vamos tomar cafezinho junto, né? Vamos lá conversar e bota o povo a se arrebentar, né? Brigando aqui, né? Fulano, né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda, e aquela confusão. Eu sou de Jesus. Graças a Deus. Amém? O inimigo tentou me enganar, tentou me tirar, mesmo conhecendo o Evangelho, tentou. E me levou a sofrer. Mas o que ele fez? Me fez mais forte ainda. Eu me tornei mais forte contra ele. Hoje eu estou mais forte, porque hoje eu tenho entendimento aberto. Antes não tinha muito entendimento. Não tinha muito conhecimento da palavra, assim, não tinha conhecimento de quem era Deus. Hoje eu sei quem é Deus na minha vida. Muitas vezes eu me via lutando contra Deus, achando que era demônio, jejuava, e a luta é terrível quando você luta contra Deus. Deus via que a gente era ignorante, que a gente estava sendo ignorante naquela sucessão de luta contra ele ali. Mas lá pela cidade não tinha muito entendimento. Eu digo a gente porque era eu, minha esposa, e minhas filhas, mulher. Daí nós tínhamos que enfrentar o diabo, muitas vezes os irmãos das igrejas que se levantavam por causa do ministério de libertação, de batalha espiritual. Muitos pastores, muitos líderes se levantaram contra a minha vida, contra a vida da minha família. Era uma luta terrível, vocês não têm noção. O que eu enfrentei, eu não aguentei. Chegou uma hora que eu queria fugir. Eu tive mais luta, olha bem, na macumba eu tive luta.
Mas eu acho que eu tive mais luta quando eu conhecia a palavra de Deus do que quando eu era feiticeiro. Tinha luta. Não, tinha, sempre tem luta, mas quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei, quando o Senhor me tirou dos bancos para lutar, meu Senhor, eu sei o que é passar noites, medo terrível. Uma época chegou a me dar um AVC, mais de 40 convulsões, né? Mas esse é para outra história, outro testemunho, né? Eu também não tinha, porque muitas vezes há ministérios, irmão, que nós temos que balancear até o alimento. O crente, a mania do crente dizer assim, o crente não bebe, mas come. Aí vira glutão, e não sabendo ele que o glutão também não vai entrar no reino, né? A glutonaria também é pecado. Eu pesava em torno de 103 quilos quando me deu o AVC. Mais de 40 e poucas convulsões, né? Mas ali foi um presta atenção, né? Que Deus permitiu, porque eu não tinha jeito, né? E a gente é teimoso. Aí Deus só não permitiu que eu morresse. Se eu morresse, eu ia para o inferno, porque não estava na hora ainda. Entendeu? Então eu já passei, eu sei o que é enfrentar. O meu ministério começou na área da libertação. Aliás, na verdade, eu comecei como diácono. Passei a cooperador. Hoje o pessoal levanta pastor aí, que é tipo no forno micro-ondas. Nunca varreram uma igreja. Nunca trabalharam de pé, segurar demônio ali para os pastores empurrar. Muitas vezes, quando fazia as campanhas. Uma vez eu cheguei a machucar minha perna numa campanha. Eu vendo os outros ser curados lá e eu mancando. Fiquei mais de 6 meses mancando. Aí um dia Deus teve misericórdia e enviou um irmãozinho lá. Um irmãozinho bem humilde da igreja. Falou, orou na minha perna, eu fui curado. Entendeu, irmão? Então, para você, a maior batalha eu enfrentei foi dentro da igreja, mas nunca desisti. A gente não tinha barreiras, né? E por causa do chamado já, os pastores não admitiam. Não admitiam que Deus estava levantando um outro ministério ali. Então, eu tive que enfrentar pastores, bispos. E era eu, minha esposa e 3 filhas. E fora as meninas que vinham morar na minha casa. Sempre tinha alguém morando na minha casa, irmão. Eu sei a caminhada que eu passei. Eu sei por onde eu passei. Meu Deus, meu Deus. Chegou um tempo que eu não aguentei a luta. O diabo ele me pegou na ira. Aí eu me irei contra a igreja, não contra Deus, mas contra a minha situação. Eu não me revoltei, só eu me irei, deixei a ira entrar, e a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. No momento que eu me irei, eu pequei. E daí, há pecados que não são para a morte, há pecado que é para a morte. Mas eu creio que Deus sabia o que havia dentro de mim. E o diabo investiu poderosamente, mais de 15 anos. A minha vida se tornou pior do que a primeira, como diz na palavra de Deus, né? O demônio, quando você vem para Jesus na primeira leva, você vem para Jesus, né? É expulso alguns demônios, né? E a casa fica limpa, né? Adornada, mas não pode ficar vazia, né? Aí aquele demônio que saiu traz mais 7 piores. Hoje eu sei quem são os 7 piores. 7 mais 7 mais 7 mais 7. Não é fácil. Eu posso te dizer uma coisa. O pior demônio não é aquele que manifesta, que faz tendel, que torce os braços e fala grosso e ronca grosso. O pior demônio é aquele que age na influência, aquele que sopra. Ele só sugestiona pelos canais de brechas abertos que a pessoa abre, né? Nos ouvidos, porque o diabo usa os nossos 5 sentidos para que a gente venha pecar. O pior demônio é aquele que sopra, toma o controle. Esse é o pior. E para se livrar dele, que jeito? Muita oração, muito jejum, muito choro, muita lágrima, muito sofrimento. Mas graças a Deus eu estou aqui. Muito mais forte, muito mais entendido do que antes. Mas passou. Mas nesse meio tempo foi ganhando muita alma para Jesus. Foi ganhando muita alma. Minha família, graças a Deus. As primeiras que Deus me levou a ganhar foi a minha família. Minha parentela. E ganhei. Hoje, uns já dormem em Cristo. Graças a Deus. A maioria já conhece Jesus, porque eram todo mundo feiticeiro. Todos eram envolvidos com a macumba. Mas graças a Deus, eu não reclamo da luta que eu passei. Eu sei o preço que eu paguei. Que muitas vezes tu faz o que é para fazer e o que não é para fazer. Amém? Fazia o que Deus mandava, muitas vezes não fazia o que Deus não mandava, porque não tinha muito entendimento, né? Então era necessário Deus fazer um vaso novo, quebrar aquele vaso para fazer de novo. Mas hoje eu tenho conhecimento de causa, irmão. Hoje eu sei. Hoje eu sei quem é o meu Deus. E eu não tenho medo do diabo. Muitas vezes nessa caminhada, quando eu estava saindo do altar, fui, né?
fui tirado do altar, vários pastores, larga de mão de lidar com o demônio, prega o evangelho e deu. Mas eu nunca aceitei isso, porque a palavra de Deus não é assim que ela diz para nós fazer. O que a palavra de Deus diz para nós? É para nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Né? É para nós ir. Olha aí o que diz aqui, ó. Aleluia. Vamos ver lá. Glória a Deus. Aleluia. Tá aqui. Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. Pregam o evangelho a todas as pessoas. Algumas bíblias dizem criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, doentes ou enfermos, e esses ficarão curados. Então, para mim, na minha cabeça, era isso aqui a obra de Deus. Entendeu? Muitos, larga de mão, para de lidar com o demônio, para com isso. Não foi, mas não foi um nem dois. E aquilo me dava uma revolta por dentro, mesmo eu quebrado, arrebentado. Me dava uma revolta do meu coração, de que está amarrado, Satanás. Se eu vou sair dessa, mas eu creio que eu estou passando aqui, era preciso passar pelo vale do sofrimento. Hoje eu sei quem é Deus na minha vida. Hoje eu sei. Hoje eu sei quem é o diabo e não tenho medo dele. Hoje, se o diabo me obedecia antes, que eu não tinha entendimento, imagine agora. Claro, nunca subestimando ele. Né? Sempre se sujeitando a Deus. Né? Se sujeitando a Deus e procurar resistir ao diabo, e com certeza ele vai fugir de mim. O diabo ele não tem como expulsar. Né? Ele é que nem o diabo, o Satanás é que nem a teia de aranha. Quando chove, rompe aquele fio ali, mas vem o sol, ela faz de novo. Assim o diabo, Jesus chamava o diabo de valente, porque enfrentava. Mesmo sabendo que ele ia ser coçado, ele ia para cima. Não tinha medo. Então, na minha concepção, o evangelho era esse aqui. Esse aqui, não é outro. E na minha visão, todo pregador tem que ter poder para expulsar demônios, fazer curas. Senão, o que ele vai fazer? Conversa mole. É o que está acontecendo hoje em dia. Está pior ainda. Naquele tempo já tinha os pacotes. Agora está pior. Só falo, manifesta um demônio, o pastor é o primeiro a correr para fora. Eu já sei de pastores que quando manifestava o demônio, ele amarrava e deixava dentro do banheiro amarrado lá. Amarrava nas correntes mesmo. Pegava os panos e amarrava. Está amarrado, Satanás. Está amarrado. Eu não tenho medo dele. Durante o tempo que eu fiquei mais de 15 anos sofrendo, passando pelo vale do sofrimento, pelo vale da sombra da morte, pois foi o tempo que Deus mais me usou para fazer libertação na vida de pessoas. Mesmo eu sabendo, né, com o vaso quebrado, estragado, mas Deus não me poupou. Vai lá e faça. E eu ia lá e fazia, e Deus me respondia e me abençoava. Mesmo sabendo que eu ia cair logo lá adiante, mas o Senhor nunca me deixou só. E nunca fui envergonhado por um demônio quando estivesse trabalhando com libertação. Claro que eu fui envergonhado depois que, né, caí por aí bebendo, fazendo arruaça, caí no mundo, né? Mas o Espírito Santo sempre ali, comigo preso pela coleira ali, ó. Não adianta tentar se matar, não adianta tentar morrer, e eu tentando morrer de tudo que a gente, só que eu não tinha coragem nem para me matar. Depois, muitas vezes enchia a casa, se eu morrer, vou morrer mesmo, mas sabendo que ia para o inferno, fraqueza, mas Deus estava sempre ali com o anjo, me guardando. E hoje eu estou aqui falando para você, em nome de Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas que dizem, esse é um caído. Caído é o diabo. Esse sim. Esse não tem mais volta, mas o Senhor me levantou de novo, eu estou aqui para repreender todas as obras do inferno, muito mais do que antes. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes. Se o diabo me respeitava antes, os demônios me obedeciam antes,
muito mais agora, porque agora eu sei quem eles são também, até onde eles podem ir. E eu sei quem eu sou, até onde eu posso ir. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei, hoje eu sei. Como Jó disse, antes eu conhecia Deus só pelo ouvido, meus ouvidos, mas hoje meus olhos te veem. Eu posso dizer isso aí também, não longe de ser como Jó, porque a prova de Jó foi terrível. Toda a prova não é boa. A minha prova não foi fácil. E se eu fui provado, eu tenho certeza que eu fui provado por Deus. Mas eis-me aqui, Senhor. A gente é provado para ser aprovado. E o Senhor me levantou com muito mais autoridade, muito mais poder e conhecimento de causa. Muito mais unção do que antes. Entendeu? Não tenho medo. Muitas vezes eu tinha medo dos demônios. Eu expulsava, mas eu tinha medo. Eu agia com muitas vezes eu agi com a razão. A parte humana, o eu. Só que Deus, né, precisava quebrar aquele eu. Como é que Deus vai usar um homem, né, se não é quebrado o eu dele? Precisa quebrar. Tem que amassar. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu glorifico o Senhor, né? E creio que muito mais será feito nesse tempo. Graças a Deus, amém? Então, como eu estava falando antes, muitas pessoas disseram, larga de mão, esquece de estar lidando com demônio, para com isso. Não, meu filho, esse é o ministério que Deus me deu. E muito mais está sendo feito hoje. Muito mais. Amanhã depois vou estar trazendo testemunhos tremendos do que Deus me usou durante esses 15 anos que eu fiquei afastado do altar, mas não de Deus. Eu fiquei afastado do altar, mas não de Deus. Eu nunca pude dizer, foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Foi a época que eu mais orei, foi durante esses 15 anos. Eu tinha medo de morrer, porque todo desviado tem medo de morrer e ir para o inferno. Entendeu? Eu podia fazer as minhas falcatruas, mas porque estava ali naquela situação, mas a gente tinha que orar. Jejuava, orava, mesmo caindo e levantando, caindo e levantando. Mas eu não desejo para ninguém, irmão. Mas em nome de Jesus, eis-me aqui. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor tem me honrado. Muito mais do que já me honrou. Amém? Então eu deixei essa palavra para você que estiver ouvindo esse testemunho. Mas depois eu vou estar trazendo mais alguns testemunhos a respeito de espíritos. Tá? Na Bíblia diz que irai-vos, mas não pequei-vos. Eu deixei a ira entrar no meu coração, porque Satanás usou muitas pessoas para me atingir e conseguiram ferir o meu coração. O coração já não estava bem tratado, eu recém estava dando os primeiros passos na fé. 6 anos de pastorado. Fazia pouco tempo que eu tinha conhecido o Evangelho, acho que uns 3 ou 4 anos. E o Senhor me levantou assim, me levantou. Eu não tenho dúvida que o Senhor me chamou e me botou no fogo. Deus me usou para fechar mais de 5 terreiros de macumba na época. Entrar lá dentro sozinho, eu e o Espírito Santo, e trazer o Pai de Santo para dentro da igreja. Imagina a fúria do diabo. Eu não tinha noção. Eu pegava e ia mesmo. Não tinha medo. E não tenho medo. Só que hoje o Senhor me ensinou a ter prudência. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ter a prudência. O nosso eu tem que morrer para Deus poder falar, usar como Ele quer. Como é que Ele ia me usar do jeito que Ele queria? Não tinha como, né? Mas graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida que estiver ouvindo esse testemunho, essa passagem bíblica aqui para você estudar, tá bom? Ter força para repreender o inferno. Deus abençoe.